Procrastinação. Como acabar com a procrastinação? Eu quero que você entenda uma coisa que é o seguinte, tá? Para e preste atenção. Esse aqui é o Pogni de 2018, 2019, onde eu trabalhava como CLT o dia inteiro, ia para a faculdade, voltava para casa, chegava em casa 1h da manhã, todos os dias da semana. Final de semana eu também trabalhava. E esse daqui é o Pogni da atualidade, que graças a Deus conseguiu mudar de vida. Mas por que eu demorei? Por que eu procrastinei o meu sucesso? Por que eu procrastinei a mudança da minha vida? Inclusive, eu recebo diariamente, perguntas. Pogni, como eu faço para perder o medo, para acabar com a procrastinação? Eu vou, inclusive, nesse vídeo aqui, te dar conselhos, tá? Para você, de fato, não acabar com a procrastinação. A procrastinação e o medo não acaba. Ela vai conviver dentro de você para sempre. É, isso mesmo. Mas calma. Relaxa, que eu vou falar para você como exatamente que eu fiz para não acabar com a procrastinação, porque até hoje eu procrastino, até hoje eu deixo de fazer certas coisas, mas eu vou te falar aqui hoje como dominar a procrastinação e o medo. O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, cara, se eu entendo que não tem como eu acabar com a procrastinação, quando eu comecei a entender que a minha vida estava estagnada, por mais que eu ficava trabalhando e eu não conseguia crescer financeiramente, eu não conseguia ter a minha liberdade, isso me fez parar e pensar, o que eu precisava fazer de diferente para poder mudar a minha vida. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a analisar, ver pessoas que falavam sobre isso, Aí eu falei, caramba, o que essas pessoas fazem para de fato crescer na vida? Falei, cara, um dia eu vi um cara falando assim, olha, hoje em dia eu ainda procrastino, só que eu procrastino para cortar o cabelo, eu procrastino para lavar um chinelo meu, eu procrastino para lavar uma cueca. O cara me explicou isso, aí ele começou a falar, mas em relação à minha vida, aquilo que pode fazer eu conseguir crescer financeiramente, que no caso é estudar, desenvolver novas habilidades, inclusive vou te falar, tá? O que eu fiz para conseguir, de fato, dominar a procrastinação e o medo na minha vida? Quando eu entendi que essas pessoas, no caso, eu procuro ter essa humildade, de te falar que eu também aprendi, me coloquei à disposição para aprender, porque ninguém nasce sabendo, a gente aprende. E quando você se coloca à disposição para aprender, mais você vai se desenvolvendo e vai crescendo de maneira muito mais rápida. Então, eu entendi que as pessoas que já estavam onde eu queria chegar, elas procrastinavam com coisas que não mudava nenhum tipo de não tinha nenhum ponteiro que mudava na vida delas. Se eu procrastino em relação a cortar o cabelo, nada praticamente vai mudar. Agora, se eu procrastino em relação a estudar algo novo que pode me fazer mudar a minha vida ou ganhar R$1.000 a mais da minha conta ao final do mês, fica complicado, porque eu sempre vou ficar sem dinheiro e sem grana o suficiente para eu conseguir de fato viver. E aí dentro disso, o que acontece? Geralmente, vira e mexe, eu recebo perguntas do tipo, Pogni, eu já tentei de tudo na minha vida, mas parece que nada dá certo. Parece que eu sou aquela pessoa que tudo é improvável. Eu tento fazer e nada acontece, nada funciona. E eu vou te falar, inclusive, tá? Como que eu fiz para poder crescer e ter saído do absoluto zero. E aí dentro disso, o que eu falo? Cara, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Eu gosto de pegar exemplos, daquilo que eu já fiz, que é jogar futebol. Eu tentei jogar futebol, tentei ser jogador, não consegui, acabei desistindo do futebol, mas eu sou muito grato porque eu aprendi bastante coisa lá, durante a minha carreira de jogador. Aí eu penso o seguinte, cara, imagina um jogador de futebol. Ele tá dentro de campo. Ele tem 3 chances para fazer o gol. Ele erra as 3 chances. Ele errando essas 3 chances, se ele desistir de tentar, ele nunca vai fazer o gol. Ou seja, ele vai tentar os 90 minutos do jogo inteiro até conseguir fazer o gol. Se ele não conseguir naquele jogo, ele vai tentar no próximo jogo. Agora pensa no outro seguinte caso. Poxa, você acabou sendo demitida, tá desempregado e você precisa de um emprego de maneira, rapidamente. O que você vai fazer? Você vai imprimir currículo para entregar os seus currículos para conseguir um emprego. Aí você chega lá, você imprime 10. Vamos supor que você imprimiu 10 currículos para entregar para conseguir uma vaga. Aí hoje você vai e entrega 5 currículos e você não é aceito em nenhum. O que você vai fazer? Você vai desistir? Se você desistir, você nunca vai conseguir. Se você desistir, você não vai conseguir ter um emprego. Se você deixar para depois, se você procrastinar, deixando para a semana que vem, você vai cada vez mais ficar sem dinheiro e não vai conseguir
ter alguma coisa ali para você se sustentar e sustentar a tua família. Ou seja, você vai precisar entregar currículos até conseguir ter uma vaga aprovada em algum emprego. Aí dentro disso, o que acontece? Cara, geralmente hoje em dia, por que a maioria das pessoas procrastinam durante a vida delas? Por que eu procrastinei? Porque eu principalmente não tinha clareza do que eu precisava fazer para chegar onde eu sempre sonhei, onde eu queria chegar. A maioria das pessoas tem desejos em mudar de vida, em crescer financeiramente, muitas das vezes não querem ficar ricos ou até mesmo acreditam muito, né, naquelas promessas de internet de eu vou te ensinar a ficar rico em 15 dias, vou te ensinar a ganhar 10 mil reais em 10 dias. Aí naquela ilusão, muitas pessoas vão e acreditam, né, e acabam sendo enganadas. Infelizmente, hoje em dia na internet tem esses tipos de promessas que tem gente que inclusive ainda acredita. Entenda uma coisa, não dá pra você ficar rico do dia pra noite. Principalmente quando as pessoas te prometem em relação a ganhar dinheiro na internet. Eu sou um cara que hoje eu ensino a ganhar dinheiro na internet, só que eu sempre falo, não vai ser fácil, não é fácil, mas é 100% possível você conseguir mudar a sua vida através da internet. Eu mudei, eu tenho ajudado milhares de pessoas a conseguirem também mudar. Inclusive, você pode ser uma pessoa dessa. Só que, por que muita gente deixa de buscar pela prosperidade, pelo sucesso? As pessoas desejam tanto em mudar, mas procrastinam para fazer o que precisa ser feito para mudar. Vou pegar o meu exemplo, eu vou te falar aqui e eu vou te ajudar para você entender o que você vai precisar fazer para não acabar com a procrastinação, mas dominar ela. O primeiro ponto é o seguinte, eu sempre penso eu lá atrás, tá? Que trabalhava em uma loja de sapato, onde eu ficava das 9 até 5h30 e eu saía correndo, ia para a faculdade, chegava na faculdade 7h30 para começar a estudar. Eu saía 11 horas para pegar, eu pegava o último ônibus para chegar em casa e eu chegava em casa 1h da manhã, como eu falei aqui. E aí dentro disso, se eu continuasse nessa mesma rotina, onde todo dia 5 eu recebia R$1.200 por mês, um salário mínimo. É a mesma pergunta que eu recebi hoje. Pogni, eu ganho 1.300. A pessoa me falou, eu ganho 1.300 e eu pago aluguel de R$700 e eu quero mudar minha vida. Então a pessoa ganha, paga aluguel, compra comida, arroz, feijão, paga o gás, acabou o dinheiro. E aí? Quando eu passei a entender que se eu ficasse naquela rotina durante 5 anos, nada na minha vida iria mudar. Nada iria mudar. Foi ali que eu comecei a despertar. Buf, caramba, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso me movimentar, eu preciso estar em movimento, eu preciso entender como que as pessoas nesse mundo fazem para poder crescer na vida financeiramente e conseguir conquistar aquela famosa liberdade financeira e geográfica. Aí, meu irmão, a procrastinação, velho, ainda estava em mim, porque eu não tinha clareza ainda, mas quando eu passei a entender, eu falei, cara, imagina comigo, isso aqui, vamos supor que isso aqui é a procrastinação. Eu tô aqui do lado dela. Só que eu comecei a pensar assim, ó, você não vai mais ficar à frente de mim e dominar a minha vida. Não, você vai ficar atrás, eu vou entrar na frente, eu vou seguir, você vai ficar atrás de mim. Eu vou te dominar. A mesma coisa com o medo, a mesma coisa com tudo o que poderia atrapalhar o meu crescimento. Aí eu comecei a ficar na frente e dominar a procrastinação, dominar o medo. Como é que eu fiz isso? Comecei a ter essa clareza de entender que se eu não fizesse nada para mudar a minha vida, para começar a fazer algo diferente, nada nunca iria mudar. Eu ia trabalhar para outras pessoas até morrer. Falei que eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet. E não foi só procurar. Até eu achar, também não foi fácil, mas o mais difícil foi como que eu poderia realmente focar até fazer dar certo. Porque muita gente até começa, mas acaba tendo muita dificuldade. Talvez seja uma pessoa que fala que já tentou de tudo, já tentou isso, já tentou dropshipping, já tentou e-commerce, já tentou fazer tráfego pago, tráfego orgânico, fazer tudo o que você já imagina. Mas eu te falo, você ainda não tentou de tudo. Você simplesmente ainda não se dedicou 100% em uma única coisa e fazer essa única coisa dar certo. Porque eu sempre te falo, se tem pessoas que estão, por exemplo, fazendo aquilo que você está buscando fazer e querer crescer nisso, se tem alguém que conseguiu, é porque você consegue também, você tem brio. O que é brio? É você, se você tem os braços, se você tem a capacidade de ver, de ler, de entender aquilo que a pessoa está explicando,
você tem a capacidade de aprender e também fazer dar certo. Então, dentro disso, qual é o conselho que eu posso te dar em relação a você dominar a procrastinação? Cara, não comece tudo na afobação. Não seja aquela pessoa afoita, aquela pessoa que fica toda hora na ansiedade de querer fazer dar certo, cara. Vou te dar um exemplo aqui agora, tá? Eu e a minha esposa agora estamos procurando manter uma constância em ler a Bíblia todas as noites quando a gente vai deitar. Eu sou um cara que eu não gosto de ler, eu odeio ler. Ao invés de ler, eu prefiro ouvir um podcast, ver algum documentário, ouvir podcast no Spotify, treinando na academia, tranquilo. Eu gosto assim, eu não gosto de ler. Mas eu sempre entendi que o mínimo, a única coisa que eu preciso ler na minha vida, o mínimo, uma obrigação minha é ler a Bíblia. Só que eu nunca consegui começar, tipo assim, logo de primeira, ler tudo. Não, vai aos poucos. Falei, amor, vamos ler um capítulo por dia? Cada dia um capítulo, a gente conversa sobre, para entender melhor. Ou seja, aos poucos. Aos poucos. Se eu começar querendo já ler 10 capítulos, 3, 5, fica difícil. Isso aqui é só apenas um exemplo, tá? Isso vai se basear em tudo que você fizer na vida. É a mesma coisa quando você começa a treinar na academia. Você vai, faz a sua matrícula, você se inscreve lá, você quer começar a treinar, você quer ficar maromba e tudo mais, você começa a ir de segunda a sexta, aí você vai de segunda a sexta-feira, você não falta nenhum dia durante 2, 3 semanas. Quando passa 3, 4 semanas, você já tá indo 4 vezes, daqui a pouco 3, daqui a pouco 2. Aí quando você parar para ver, nem chegou no meio do ano, você já está nem indo mais. E a cobrança lá na fatura está chegando e você não está mais indo na academia. Isso é procrastinação. Por quê? Porque deixou de lembrar que se você quer ficar maromba, você precisa treinar. Inclusive, eu parei pra pensar aqui, falei, cara, eu tenho que trazer esse ponto importante, né? Falei, putz, caraca, mané. Eu, por exemplo, aqui eu tenho um compromisso comigo mesmo de trazer conteúdo para vocês toda semana para que possa te ajudar de alguma maneira. Que inclusive, né, se você estiver gostando do vídeo aqui, eu tenho o objetivo também de crescer cada vez mais o canal, né? Muita gente aqui pra gente conseguir ajudar. Meu objetivo aqui é chegar a mais de 100 mil inscritos. A gente vai bater essa marca aí de 100 mil inscritos, hein? Então me dá aquela moral lá, já se inscreva no canal e curte o vídeo se você estiver gostando. E aí dentro disso, se eu não fizer o que tem que ser feito todos os dias, o canal não vai crescer. Se você nos ajudar, vai crescer também. Mas a ideia é o quê? Cara, pega sempre o foco naquilo que você quer, aonde você quer chegar, foca naquilo, em coisas que vai te fazer ter o objetivo, o hiperfoco daquilo que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Porque às vezes a gente fica, fazendo um monte de coisa no dia a dia, né? Um monte de coisinhas que não produzem nada. A gente acaba o dia e não produziu nada. Então o que é mais importante? Você fazer aquilo que quando você fizer a longo prazo vai te trazer resultado positivo, independentemente da área que você esteja seguindo. Para eu conseguir chegar a 100 mil inscritos, eu preciso produzir vídeos toda semana, assim como eu tenho feito. Eu não posso, se eu ficar procrastinando, quanto mais eu procrastinar, mais vai demorar para a gente aqui bater essa marca. Então é assim que acontece na vida. Tudo aquilo que a gente quer conquistar, temos que ser constante, temos que fazer. É igual o exemplo que eu te dei do cabelo. Cara, cortou o cabelo, vou levantar, vou cortar o cabelo, vou comprar uma roupa nova, vou lavar meu chinelo, vou lavar minha cueca, não sei o quê. Isso aí posso fazer depois, cara. Agora, o mais importante que vai me trazer algum resultado positivo, eu tenho que focar, eu tenho que fazer. O foco é um dos pontos que faz com que você domine cada vez mais a procrastinação e chuta cada vez mais longe de você o medo, porque o medo é um dos maiores destruidores de sonhos. Então é o seguinte, a procrastinação, a partir de agora, nunca mais pense o seguinte, eu vou acabar com ela. Não, você não vai acabar com ela, você vai dominar ela e não deixar a procrastinação e nem o medo te dominar. E como que eu fiz para conseguir sair do absoluto zero e conseguir crescer financeiramente na minha vida e mudar? Onde eu comecei de fato do zero a mudar. Cara, quando eu conheci o mercado chamado mercado gringo para fazer grana na internet, eu entendi que não era esse negócio de joguinho de aposta, joguinho de tigrinho, joguinho de azar e tudo mais. Eu queria algo sólido. Eu queria algo que pudesse me fazer sair do sistema, sair da CLT. Foi ali que eu descobri o mercado internacional, usando uma estratégia americana para fazer dinheiro na internet em dólar. Quando eu comecei, eu tive dificuldade também. Eu sofri com o efeito comparativo, com a procrastinação e tudo mais. Mas eu persistindo, dominando a procrastinação no meu dia a dia, eu consegui colher resultados.
Onde nessa estratégia, quando eu iniciei no marketing digital, eu fiquei mais ou menos uns meses ali sem resultado constante, fazia uma venda ou outra, mas quando eu migrei para essa estratégia, foquei numa coisa só, me dediquei, fui fazendo todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Isso serve para qualquer pessoa que está aqui. Começou alguma coisa do zero? Faça de pouquinho em pouquinho no dia a dia. Não queira fazer, tudo de uma vez, não. Faça de pouquinho em pouquinho que você vai começar a colher os frutos. Foi exatamente assim que eu comecei. E se você quiser, inclusive, entender como funciona essa estratégia americana para você receber dinheiro em dólar, sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, sem precisar ter Instagram, não precisa ter seguidores, não precisa ficar criando coisas robustas. Enfim, eu preparei 3 aulas, top. Você só paga ali a taxa de inscrição, que é R$ 9,90. É praticamente gratuito esse mini curso. É um mini curso onde você consegue já entender como funciona. Se você quiser ter acesso, o link está aqui abaixo na descrição. Eu não fiz esse vídeo aqui para te vender alguma coisa. Se você entender que te ajudou de alguma maneira, tamo junto. Se inscreva no canal, curte o vídeo. Eu tenho certeza que você vai ali aprender mais coisas aqui no meu canal. Hoje o vídeo foi um pouco mais aqui na tela contigo para falar um pouco mais sobre como que eu fiz para dominar a procrastinação e mesmo com ela conseguir crescer no meu dia a dia e na minha vida, tá? Então, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixa um comentário se eu quero saber o que você achou também, se te ajudou de alguma maneira. E tamo junto, te espero no próximo vídeo, hein? Tamo junto? Vambora, valeu!